É difícil falar do básico do antifascismo sem antes começar com uma pergunta meio óbvia. O que é antifascismo? Antifascismo, comumente abreviado como Antifa, é, como o nome indica, a prática de se opor e agir contra o fascismo e todas as suas outras manifestações, como o nazismo, o integralismo, etc. Esta prática se manifesta de várias formas. Ela pode acontecer como um protesto ou um contra-protesto, como propaganda ou contra-propaganda, como manifestações de apoio à causa, como ação direta contra o fascismo, como autodefesa, assim como defesa comunitária, e inúmeras outras formas. Assim como o antifascismo também é, no campo ideológico, se opor às crenças e aos princípios do fascismo. Logo, alguém só pode ser antifascista de forma coerente se também se opor ao racismo, à misoginia, à LGBTQIA+, fobia, ao capacitismo e todas as relações de discriminação desse tipo. Se a história pode nos ser útil para indicar a natureza do antifascismo, nós podemos descobrir algumas coisas olhando para os primeiros grupos que se intitularam antifascistas. Entre eles, o Ardito del Popolo na Itália, a Frente de Ferro da Alemanha e a Ação Antifascista também da Alemanha. Analisando todos estes, é possível perceber que o antifascismo tem, além da sua proposta principal, duas características. A primeira é ser um movimento de coalizão, ou seja, de união entre outros movimentos. E a segunda é ser um movimento de esquerda, uma vez que foi unanimemente criado por grupos de esquerda e a maioria, quando não todos os grupos menores que faziam parte da coalizão, também eram. E é necessário lembrar aqui que o antifascismo é um movimento e uma ideia, logo ninguém é dono dela, e não existe nenhum grupo antifascista oficial ou central que lidera o antifascismo. As afirmações que eu fiz anteriormente foram tiradas, então, só analisando a história dele. Mas, para entender completamente o antifascismo, precisamos lembrar que ele é primeiramente uma proposta de oposição. Logo, para entender ele, nós precisamos entender a fundo o alvo da luta dele e nos perguntar o que é o fascismo. Definir o fascismo é uma tarefa complicada. Inclusive, é tão difícil descrever o fascismo que essa costuma ser uma característica dele, ser um movimento difícil de descrever precisamente. Porém, antes de mais nada, é possível ter certeza que o fascismo é uma forma de nacionalismo violento, ou um ultranacionalismo, para usar termos mais exatos. Quase todos os fascistas têm uma idolatria e uma adoração por seu próprio país, que geralmente se manifesta através de um governo muito autoritário, e são muito obcecados com combater os supostos inimigos deste país ou nação, geralmente usando a violência. Esses tais inimigos geralmente são pessoas de minorias sociais ou estrangeiros que os fascistas culpam por todos os problemas dentro de seus próprios países através de narrativas falsas e teorias da conspiração. Existe uma frase muito repetida que é: fascismo é o capitalismo em declínio. Essa frase é verdadeira, mas eu não gosto dela porque ela soa como uma condenação puramente moral e não uma análise histórica. Por isso, talvez ela não explique muito bem o que está tentando transmitir para algumas pessoas. Eu diria que uma versão melhor dessa frase é: o fascismo é o capitalismo tentando se salvar a qualquer custo. Eu acho que ela deixa tudo mais claro porque ele tem como fim culpar literalmente qualquer coisa, menos o capitalismo, pelos problemas que o povo enfrenta. Quando a situação está muito difícil mesmo, o fascismo pode até culpar os capitalistas estrangeiros, mas esse é o limite. Ele não vai fazer nada para atacar os capitalistas nacionais, porque são eles que financiam o fascismo. Observe, por exemplo, quantas companhias alemãs estavam dos lados dos nazistas e financiando o seu governo. Mas os fascistas não mentem só por causa da pauta econômica. Fascistas também podem, frequentemente, atiçar os preconceitos e superstições da população para atrair as pessoas para o lado deles. Atualmente, por exemplo, fascistas têm feito tudo possível para inflar e usar a favor dele o preconceito contra pessoas LGBTQIA+, especialmente contra pessoas trans. Por isso, eu repito, para ser antifascista de fato e não só da boca para fora, é preciso também ser contra todas as formas de opressão. Enquanto o fascismo original, entre aspas, tenha sido derrotado durante a Segunda Guerra Mundial, a ameaça do fascismo e do que ele representa ainda estão bem presentes, e inclusive tem tido um crescimento. Isso pode ser facilmente verificado dando uma olhada nas estatísticas de crimes de ódio e de discurso de ódio, assim como de formação de grupos neonazistas. Mas além do ultranacionalismo, da criação de falsas narrativas e da obsessão com inimigos, o fascismo tem uma longa lista de outras características que eu deixarei evidente na tela agora. É necessário lembrar que o fascismo é um movimento que tende a se adaptar muito à sua situação, então, em alguns casos, ele pode faltar com alguns desses itens. Agora que nós já entendemos um pouco do fascismo e do antifascismo, eu gostaria de
de chamar a atenção para um erro muito comum entre os antifascistas. O movimento antifa tem um problema sério com o derrotismo romântico. Nós tendemos muito a focar na história do movimento antifascista na Itália ou na Guerra Civil Espanhola, que, por mais que tenham sido movimentos heróicos, não conseguiram parar a ascensão do inimigo. E, em contraparte, não falamos quase nada de movimentos que conseguiram sucesso em parar o fascismo antes que ele chegasse, ao menos completamente, ao poder. Dando um exemplo anarquista, já que este é um canal anarquista, me preocupa muito o quanto é incomum entre nós não mencionar que na Ucrânia, os anarquistas conseguiram derrotar Simon Peteliura, um proto-fascista e antissemita. Por consequência de nós darmos atenção para o que eu percebo como sendo os casos históricos errados, muitos de nós não sabemos, por exemplo, quais táticas podemos imitar dos anarquistas ucranianos, já que eles obteram sucesso por lá. E este também é um problema da esquerda em geral. Eu, por exemplo, ouço falar muito da Revolução Russa, mas nada a respeito de como os bolcheviques conseguiram parar o movimento protofascista das centenas negras, ou como Mao Zedong conseguiu derrotar os fascistas do Kuomintang e a invasão dos fascistas japoneses. No fim, por mais que perigosos, os fascistas podem sim ser derrotados e nós não devemos temer, porque eu sei que nós vamos conseguir. Se você gostou desse vídeo, eu e o pessoal do meu coletivo temos um podcast com alguns episódios antifascistas. Eu vou deixar links na descrição. Muito obrigado, por favor compartilhe, comente, se inscreva, dê like e até mais.